Assim, os mentores, eles não são... Eu sempre tive mentores na minha vida. Eu era da área do negócios, então eu tinha um mentor. Aí eu fui abrir igreja, tinha um mentor lá no Brasil. Cheguei na Croácia, tive um mentor. Cheguei em Portugal, procurei alguns mentores. Então, mentores não é uma pessoa que sabe tudo, né? Ele não precisa saber tudo, ele tem que ter discernimento também, que a experiência dele é válida para ele, mas ele é uma pessoa para encorajar, é uma pessoa para, talvez, ter contatos para a pessoa procurar mais informações. A palavra dele também, eu nunca tive os meus mentores como, tipo, ele falou, eu tenho que ouvir, né? Não, ele falou, eu vou ouvir outras coisas também, eu vou ponderar Ponderado. aquilo. Então, assim, eu acho que está mais na questão de procurar bons mentores, né? Eu lembro que quando eu cheguei na Croácia, eu recebi de graça, não procurei, porque eu não sabia nem que eu precisava, porque eu fui para a Croácia sem muito conhecimento intercultural, assim. Mas, claro, como eu fui por uma missão, já estava tudo no pacote. Então, quando eu cheguei na Croácia, no aeroporto eu encontrei com o meu mentor, que na verdade era o meu líder lá, né? Então, ele era o meu mentor cultural. Eu lembro até hoje, dentro do carro, eu não falava nem inglês nem croata, e dentro do carro, com a tradutora, ele me falou algo, não vou repetir aqui, que eu fiquei abismado. Eu fiquei assim, não, como é que isso? E ele me deu uma instrução dentro do carro. Se alguém perguntar isso, isso e isso, não responda. E para a nossa cultura, o que ele estava falando era totalmente impossível de alguém perguntar aquilo. Então foi o primeiro choque dentro do carro. Ele disse: se alguém perguntar isso, isso e isso, não responda. E eu fiquei assim: como assim alguém vai perguntar isso? E é interessante que a cultura croata tem isso. Então, a pessoa te conhece, daqui a pouco ele pergunta uma pergunta que é totalmente confidencial, que a gente, no Brasil, por exemplo, na cultura brasileira, ninguém pergunta isso. Acharia Então, invasivo. isso mesmo, lá na Croácia não é natural. Então, foi muito importante ao longo dos anos eu ter esse mentor cultural que foi me dizendo: olha, não é assim aqui, assim aqui, assim aqui. Então, foi fantástico. E foi interessante que quando eu cheguei aqui em Portugal, eu já conheci algumas pessoas e eu realmente convidei algumas pessoas para serem meus mentores. Então, eu sento com essas pessoas, converso com essas pessoas, peço a opinião dessas pessoas, mas são pessoas o quê? São pessoas que já estão aqui há muito tempo, ou são portuguesas, ou estão aqui há muito tempo, e são bem-sucedidas na área que eles atuam. Então, você também tem que procurar um mentor que vai falar a coisa certa para você. E que você conheça de verdade. Não é alguém só da internet, que você não conheça. Porque, assim, sinceramente, às vezes tem muito especialista de internet que, quando você vai ver o histórico dessa pessoa real, não tem o que falar. Então, o mentor tem que saber o que está falando, claro, né? Se ele está falando algo, ele tem que ter passado por aquilo. Então, eu acho de fundamental importância pessoas procurar esses mentores ao chegar no país. Porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você ter um treinamento transcultural no país onde você vive. É tudo, talvez seja assim. Quando chega para passar por aquela situação, aí que você precisa de um mentor cultural. Porque eles vai te ajudar a passar pelaquela realidade, não só dizer é assim, mas passar por aquilo, entendeu? Então, por isso que o mentor cultural tem que estar no país e tem que estar ali acompanhando aquela pessoa.